essa partida por suspensão, e você não tem como característica fazer mudanças radicais na sua formação, né? Pode ser aí a chance do Marquinhos Silva ter a sua primeira oportunidade com a camisa do Avaí? O que você pensa sobre isso? Não, o Marquinhos é uma das possibilidades. Nós ontem trabalhamos um pouco com duas opções, uma foi o Marcos. O que nos preocupa um pouco é a longa inatividade que o Marquinhos vem, né? Então, não só a sua sequência de jogos, como ele poderia suportar um jogo iniciando, né? O entrosamento com os companheiros dado ao pouco tempo de trabalho de campo. Então a gente tem que colocar tudo muito bem isso, né? Eu devo conversar com o Marquinhos, ver como é que ele suportou um trabalho, foi talvez o terceiro coletivo dele, só apenas. Mas é uma das possibilidades. A outra possibilidade, temos três possibilidades. Tem a possibilidade de eu trazer o Luan para fazer a sobra, e a possibilidade de entrar só com dois zagueiros e colocar um volante a mais no meio, né? Nós trabalhamos, como eu já vinha trabalhando anteriormente com o Luan, e ontem eu trabalhei o Marquinhos e trabalhei os quatro homens do meio. A gente vai conversar um pouco com o pessoal, devemos fazer um outro trabalho e procurar tentar definir a melhor escolha. Geninho, o Renato mais uma vez não treinou durante a semana, já dá para confirmar que ele está fora da partida, e com a ausência do Renato, se for confirmada, o Carlos Alberto mantém na titularidade, ou você pensa talvez em modificar essa alteração que você fez na última partida por conta da característica do Carlos Alberto ser um pouquinho diferente do Renato? Essa talvez seja a grande dor de cabeça, né? Nós não achamos ainda dentro do grupo alguém que tenha a mesma característica do Renato fazendo o mesmo trabalho. Achávamos que o Carlos poderia fazer a função, eu acho que não conseguiu fazer no jogo. E ontem nós passamos a trabalhar com outras possibilidades, usando outros jogadores ali, né? Mas nenhum deles com a mesma característica do Renato. Se você coloca um atacante, o time fica mais ofensivo, mas você perde aquela organização de bola pelo meio. Se você coloca um meia, você perde um pouco o jogo pela beirada. Então ali realmente é uma posição que ainda, como na zaga, né? Mas a zaga é mais uma opção. O que mais está me preocupando realmente é achar alguém ali para suprir a condição do Renato. O fato do Avaí ter estado muito bem nesse esquema do 3-5-2, se você voltar no esquema do 1-4-4-2 como o Avaí vinha jogando, pode haver uma certa dificuldade para aí, Geninho? A princípio sim, a princípio um pouco sim, né? Porque os dois zagueiros já estavam acostumados a jogar de um jeito, os dois laterais acostumados a descer. É por isso que eu falo que em vez de eu colocar um meia no lugar da falta do zagueiro, eu coloco mais um volante, porque aí você faz uma proteção maior num volante de cada lado e um pelo centro, para que os meus laterais continuem tendo espaço para descer com a cobertura no caso de um volante, né? Mas é claro que sempre uma modificação de esquema, apesar de você ter trabalhado um pouco, apesar do time estar vindo jogou praticamente o ano passado todo nessa situação, mas sempre traz algum incômodo. Em cima disso, né, você citou, né, Geninho, que de repente uma das opções pode ser o Luan, para entrar nessa formação. De repente o Luan entrando, ele pode fazer dentro de uma variação no jogo, por exemplo, quando o Avaí é atacado, ele fazer aquele terceiro zagueiro, a sobra, aquilo que o Betão vinha fazendo, e quando o Avaí tiver a posse da bola, ele sair para o jogo, se tornar esse outro volante que você citou, que você pode colocar no jogo? Pode ser. Com o Luan ali nós já trabalhamos algumas vezes. Ele faria o encaixe por dentro, ficaria protegido mais com dois homens de marcação, né? Porque se você for ver, quando você joga com três volantes, você joga com três zagueiros, praticamente você joga com um volante de marcação. Quando eu uso o Matheus, eu uso o Morritos, eu uso o Pedro, eles são mais meias, né? Ou segundo volante, do que no caso do Pedro e do Matheus, eles são mais segundo volantes, e no caso do Maurício, mais um meia, talvez até, do que volante. Você fica só com uma proteção. Se você não tiver um zagueiro, você passa a jogar com dois homens, no sentido um pouco mais de marcação, para equilibrar, porque a outra maneira é você segurar a lateral. Se nós segurarmos o lateral, eu vou tirar tanto do Guga como do Capa, talvez a melhor qualidade que eles têm, que é o apoio.
Então é isso que eu falo, você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer, analisar com muita calma. Nós esperamos até o último momento o Renato, né? Mas como ele não participou ontem de nenhuma atividade, não é que ele não fez o coletivo, ele não fez nenhuma atividade de campo, ele fica descartado e com a saída do Renato, e eu perco um pouco o encaixe do lado. O caso do Betão já era um fato concreto, mas nós também temos que aguardar a evolução do Marcos, né? É o que eu falei, se é um jogador que está no grupo há mais tempo, se é um jogador que vem numa atividade, era fácil, entra ele e acabou. Eu teria apenas a preocupação de um substituto do lado direito. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Marquinhos. Então, vamos conversar com o jogador, vamos trabalhar, vamos ver como é que o jogador se sentiu de ontem para hoje, como está o jogador, se ele está confiante ou não está de ir para o jogo, para que a gente possa aí definir o time. Geninho, tem uma posição no meio de campo que às vezes você tem modificado muito pela característica do jogo, né? A gente já conversou em algumas oportunidades sobre isso. O Pedro Castro e o André Moritz foram os dois jogadores que apareceram nas últimas partidas, mas antes daquela lesão, o Matheus Barbosa foi quem apareceu. Quem pode aparecer nesse meio de campo, nessa vaga que no último jogo foi ocupada pelo Pedro Castro e que em alguns jogos o André Moritz também apareceu? Não, qualquer um dos três. Eu acho que aqui jogando em casa, os três têm chance de jogar, porque tanto o Pedro, como o Matheus, como o Moritz são jogadores que saem para o jogo. O Moritz talvez dos três é o que menos tenha condição de marcação. Primeiro porque tem uma característica de chegar bem na frente, um jogador que organiza muito bem o jogo, faz a bola andar, enfia bem bola, bate bem de fora, mas é um jogador que tem, no sentido marcação, um pouco mais de dificuldade do que os outros para recompor. Tá? Talvez pelo fato de ser mais forte, mais pesado, a recomposição dele é um pouco mais lenta. Então, quando você faz um jogo em casa, fora, o Moritz perde um pouco da sua chance em relação aos outros. Senão, aqui em casa eles equilibram, praticamente equilibram. Tá? Todos chegam na frente bem, que é o que a gente exige do segundo volante. Tá? Aqui em casa você precisa de uma marcação. Nesse caso que nós estamos falando agora, se de repente eu não tiver o terceiro zagueiro, eu vou precisar de alguém que me ajude melhor na marcação. Então, mas todos têm uma boa chance de jogar. Tanto o Moritz, como o Pedro, como o Matheus. O fato do Avaí ter empatado contra o Guarani, da forma como empatou, ter perdido de 1-0 o último jogo contra o Oeste e também meio que disputando uma possibilidade de continuar ainda na vice-liderança. Que peso tem esse jogo contra o Oeste? O peso que nós vamos ter todos os jogos, 3 pontos. Né? E num campeonato apertado como está, manda o bom senso que você tente fazer os pontos. Né? E nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, que é começar a fazer uma performance melhor em casa. A nossa performance fora de casa é muito melhor do que em casa. Então, eu acho que nós temos que começar a confirmar a ressacada, que sempre foi uma aliada muito grande. Né? Quando eu estive aqui em 2014, a nossa performance em casa, praticamente, que nos levou ao acesso. E a gente tem que voltar a isso. Campeonato equilibrado como está, eu sempre disse que vai ser muito equilibrado, eu acho que isso só vai se delinear lá no meio do segundo turno. Né? Você tem que estar no bolo. E para estar no bolo com todo mundo, aí temos acho que 3 ou 4 times com 22, mais 1 ou 2 com 21, o resto vem com 20, 19. É muito importante que você pontue. Se você passar rodada sem pontuar, e nós já passamos uma sem pontuar, você começa a ficar para trás. Né? Então é fundamental que você pontue na rodada, de preferência pontuando 3 pontos. Então todos os jogos daqui para frente, tanto dentro como fora de casa, eles têm uma importância muito grande. Você não pode privilegiar um jogo. Isso só vai acontecer lá na frente. Né? Lá na frente, sim, você vai saber para quem realmente você não pode perder, ou aonde você realmente precisa ganhar. Mas agora a ideia é simples, vamos tentar ganhar todos os jogos. Né? Claro que temos a consciência que isso não vai acontecer. Pelo próprio fato daquilo que nós estamos falando, um campeonato muito equilibrado. Você vê uns resultados completamente fora do normal. Nós vamos ver o Oeste ganhar do Fortaleza. Né? Então, Londrina ganhando do São Bento, dentro de Sorocaba, quebrando a invencibilidade. Então, os resultados que às vezes surpreendem, eles são normais de acontecer num campeonato tão equilibrado como está esse. Então, nós temos que nos alertar, respeitar demais o time do Goiás. É um time grande, é um time forte, é um time de primeira divisão que vem aí
tentando a volta, né? Contratando forte, pagando bem e experiente, com um treinador experiente. Então é um adversário difícil, mas que nós sabemos que temos que pontuar. Não podemos passar outra rodada sem somar ponto. Geninho, o Avaí já enfrentou o Goiás 2 vezes esse ano, né, e ainda não venceu, né? Um empate aqui, uma derrota lá pela Copa do Brasil. O Avaí tem praticamente o mesmo grupo, mas um outro treinador, uma filosofia de trabalho diferente. O Goiás, mudança de comissão técnica também e mudança também de alguns jogadores que foram contratados. Então, o que dá para esperar desse adversário? Você resumiu tudo. 2 times diferentes daqueles que se enfrentaram nas 2 últimas partidas, né? Eu espero que os resultados sejam diferentes, né? Porque agora eles pendam para o lado do Avaí. Mas são 2 times completamente diferentes daqueles. Depois da partida com o Oeste, Geninho, a gente conversava sobre as oportunidades desperdiçadas pelo Avaí, né? Tomada de decisão, talvez, finalizações erradas. A gente até comentava que teria sido a segunda partida que o Avaí mais errou finalização desde que você chegou ao Avaí. O que você procurou passar nessa semana de trabalho para corrigir isso? A gente sabe que toda semana você tem aprimorado a questão de finalização, cruzamento, tomada de decisão, tem parado bastante os treinamentos. Continuou nesse sentido ou você procurou passar algo a mais para os jogadores para evitar o que aconteceu? A gente procura de todas as maneiras corrigir aquilo que nós estamos errando, tentando melhorar, mesmo aquilo que a gente está fazendo bem. Eu acho que o básico, o fundamental é você continuar trabalhando aquilo que você vem errando, que é trabalhar dentro de campo, trabalhar a situação que o jogador vai enfrentar no jogo. Vocês que nos acompanham quase que no dia a dia aqui, viram que essa semana, mais uma vez, nós massificamos isso. A jogada de lado, triangulação pelo meio, conclusão pelo meio, conclusão pelo lado, por baixo, por cima, para que o jogador vá pegando o jeito, né? A gente vai falando, para que cada vez ele vai pegando mais confiança e, se a situação se apresentar, porque nós, em todos os treinamentos, nós colocamos a situação bem parecida com a do jogo, para que ele consiga fazer o gol. E, mais uma vez, também fizemos aquele trabalho do visual, do audiovisual, mostrando para o jogador as cenas do último jogo, né? Daquilo que nós fizemos, alguma tomada de decisão equivocada, que poderia ser outra e nos levar a outro resultado, algum tipo de atitude que nós poderíamos ter tomado de maneira diferente, que poderia trazer um resultado também melhor. Então, acho que tudo que tem que ser feito está sendo feito. Está sendo feito e a gente tem uma esperança muito grande de que a gente vai melhorando na caminhada. Nós fizemos aí 1/3 praticamente do campeonato. Então, acho que até de maneira um pouco surpreendente, dentro daquilo que foi o pouco tempo de trabalho que nós tivemos aqui, a equipe já respondeu bem. Eu acho que continuando o trabalho, a tendência natural é que a equipe aos poucos vai se ajustando cada vez mais, e que espero que a gente continue criando, porque eu digo sempre a vocês que a grande preocupação de um treinador, não só minha, mas acho que de qualquer treinador, é você ter um time que não cria. Você termina o jogo e, em vez de nós estarmos comentando e reclamando de chance perdida, vocês estariam, de repente, criticando a equipe, que a equipe não criava. Teve 1, 2 chances de gol, não pode ganhar de ninguém. Nós estamos reclamando que o nosso time é o time que mais finaliza, só que também é um dos que mais finaliza errado. O que nós temos que fazer? Continuar finalizando e melhorar esse índice para a finalização certa. Isso você só consegue com o trabalho. Eu espero que a gente mantenha isso e que, como eu disse, na sequência do campeonato, nós continuamos chegando, que a gente continue mantendo esse índice, esse percentual de finalizações, mas que as nossas finalizações também passem a ter um percentual de acerto maior. Eu acho que aí seria muito bom. O Avaí fez 37 jogos até agora na temporada e o Betão participou de 34. E ele ficou fora somente 2 vezes por suspensão, uma lá no Catarinense e essa agora que ele fica de fora. A outra foi mais por poupar alguns jogadores. Para um zagueiro, para 34 jogos, ele ficar de fora por apenas 2 vezes por suspensão, realmente, de certa forma, surpreende, né? E ainda tem o alemão do lado dele, que também participou de 34 jogos e não ficou fora por suspensão, apenas por lesão ou por opção. Queria que você falasse sobre isso. Isso é bom, é bom. É sinal que os 2 jogadores marcam e marcam forte, mas não marcam de maneira desleal a ponto de tomar o cartão. O jogador que procura antecipar antes da bola chegar no adversário, que às vezes cerca sem chegar de maneira precipitada, atropelando, né? Muito bom que os teus zagueiros marquem bem, porque nós estamos tendo uma performance boa, e que mesmo marcando de uma maneira efetiva não tomem cartão. E isso é muito bom porque
Até para aquele problema que nós tínhamos e ainda temos, eu acho que de repente a gente precisa de mais um no setor, mais na sequência. Nós passamos aí, se eu não me engano, 5 ou 6 rodadas com 3 zagueiros pendurados. Se você dá um azar numa partida dos 3 tomarem, aí seria complicado. Se nós estamos falando em complicação, quando eu perdi apenas um, você imagina quando eu perco 2 ou 3. Mas muito bom, muito bom. Eu espero que continuem assim. Eu teria muito menos dor de cabeça na sequência. Geninho, a campanha do Avaí é boa, né? E talvez tenha surpreendido muita gente pela forma rápida que o time encaixou depois da sua chegada. Mas nos últimos jogos o Avaí não conseguiu somar os pontos que queria, né? Somou um ponto na ressacada e não somou pontos contra o Oeste fora. E o torcedor às vezes esquece de olhar um pouquinho a tabela, o que o Avaí fez nas partidas anteriores e olha apenas os resultados recentes. Como que você está esperando a torcida amanhã na ressacada? E se desse para fazer um pedido para o torcedor vir para a ressacada ou para ter um pouco de paciência nesse jogo, o que você pediria? Não, eu acho que pedir para o torcedor vir à ressacada a gente pede sempre, né? Eu acho que aquele que gosta do time, que quer empurrar o time, mesmo aí com essa entradinha dessa frentezinha fria aí, né? Um jogo à noite, eu sei que é complicado, mas o torcedor, eu já falei isso anteriormente, ele tem uma força muito grande. Quando nós jogamos aqui, empurrando o time e ajudando o time cresce, o time se sente fortalecido. A presença do torcedor realmente é fundamental. Agora, você pedir paciência para o treinador, para o torcedor, você pedir que o torcedor entenda que o time de repente não ganhou, é um pouco difícil. Ele quer ver o time ganhar, ele não analisa que o campeonato vai ficar cada vez mais difícil. Não é toda rodada que você vai somar ponto, né? Porque está todo mundo se arrumando. No começo está um se arrumando aqui, o outro como é que vai ser ali, daqui a pouco tem muita gente contratando, e eu acho que até setembro muita gente ainda vai contratar. Quem tem dinheiro, quem tiver cacife, e não é o caso do Avaí, vão contratar, vão fortalecer as suas equipes e o campeonato vai ficar cada vez mais difícil e mais forte. Então é natural que de repente você passe aí um período sem somar os pontos que você precisaria ou gostaria de somar. Agora, você pedir para o torcedor entender isso é difícil. O próprio nome diz, né? Ele vem aqui torcer, ele quer ver o time ganhar, e quando não ganha, ele se manifesta. E a gente tem que entender isso e procurar, sempre que possível, fazer o resultado que o torcedor espera. Obrigado, professor. Obrigado. Bom trabalho.